Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um consultório de investimentos, aonde você aprende tudo sobre investimentos com os profissionais do mercado financeiro que estão ali atuando na prática. E hoje é na prática, Gui, um cara que entende muito de fundos imobiliários. Mais um MBA aí, agora de fundos imobiliários. Sei que você já entrevistou ele algumas vezes, então vem insight pesado. Opa, vamos lá, né? Semana passada eu estava dando entrevista, a gente vai ver aqui. Muito bom. Então vocês sabem que quando a gente vem entrevistar gestores do mercado financeiro, Guilherme Carter sempre aqui comigo fazendo as melhores perguntas. Fala aí, obrigado, hein? Obrigado pela As perguntas mais capciosas. Acho que sim, né? Vamos ver, né? Se a gente é mais difícil o nosso convidado aqui colocar ele em saia justa, é difícil. Tem anos e anos de experiência, ó. Pois é. Então aqui, ó, o nosso convidado é o Rodrigo Abud, que é sócio fundador da VBI Real Estate, que é gigante. Você que já vê ali VBI, PVBI 11, a gente vai falar de tudo isso, porque é uma gestora que está gigante. Mais de 10 bilhões sob gestão. Ou seja, vem pancada por aí. Eu tenho certeza que para assistir e absorver esse episódio, você tem que pegar um papel e caneta, anotar tudo, porque vai vir muito insight para você que quer aprender mais sobre fundos imobiliários e para você que investe ou também quer investir nesses fundos imobiliários. Olha só, o Rodrigo, ele é formado em engenharia pela Poli da USP. Então já sabe que estudou muito. Estudou muito, quebrou muito a cabeça. Tem MBA pela Reading University, College of State Management, Fellow pelo RICS, até difícil aqui falar, hein? E iniciou a carreira em 94 na Bovespa. Então, pô, tem muita experiência, eu estou muito ansioso. Rodrigo Abud, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo aqui. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Poxa, para a gente é sempre um privilégio poder compartilhar um pouco das visões, estratégias, tudo aquilo que a gente tem feito. Então, mais uma vez agradeço o convite. O Gui já é velho de casa, né? Show de bola. Rodrigo, para começar, eu vi aqui que 94 começou na Bovespa. Então, como que você foi cair na Bovespa? Como que era a Bovespa em 94, né? Então, era a viva voz, né? Era bem aquela coisa bem raiz, né? Mas foi muito interessante, foi totalmente por acaso, né? Por quê? Eu entro na Poli, você falou aí, né? Entrei fiz engenharia na Escola Politécnica. Eu entro na Poli em 92 e falo, cara, isso aqui não é para mim. Não gostei, não quero, vou sair, né? Então você entrou na Poli e você começa cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, vetores, computação. Você fala, pô, assim, você não vê nada de uso prático ali. É conta, quebra-cabeça e você... Poxa, para você chegar lá, você fez um colegial onde você tinha alguma nota boa, né? E aí você vai para as primeiras provas na Poli, você estuda, faz a prova, escreve, vem a nota, você tira meio, né? E aí você fala, cara, deprimente, não é para mim, vou embora, né? E aí você começa a diminuir o interesse pela engenharia e nessa época, em 93... A FEA, né, a Escola de Administração e Economia da USP, que é vizinha da Poli, lançou o que hoje é bem mais comum, mas na época era aqueles simulações de mercado financeiro, né, onde você dá 1 milhão, 10 milhões, X mil reais virtuais fictícios para os alunos, né? Você tem um período, você pode aplicar no mercado e... Depois de um tempo, vai apurar ali quem girou mais, quem fez mais resultado. 93 isso. E aí, pô, isso era em grupo, a gente montou um grupo de 4 caras que estavam descontentes com a Poli, então a gente acabou passando as tardes operando, assim, tomamos pau pra caramba na Poli, mas ficava a tarde operando ali, né, nos terminaizinhos lá na FEA, não sei o que e tal. Resultado do curso, a gente ganhou o curso e o curso era patrocinado pela Bovespa na época. E como recompensa você ganhava, sei lá, alguma coisa em dinheiro, super pouco e tal, mas acima de tudo você ganhava o estágio na Bovespa, onde você ia aprender de fato o que era lá o Camboja ali, né? E aí você ia para loucura, né? E aquilo foi então super inspirador, porque, poxa, uma vez você está lá e você está conversando com gente do mercado, né? O pessoal começa a falar, pô, não, você tem que terminar, você começou a Poli, você fez, agora você vai até o final, porque você não precisa ser engenheiro padrão ali, você pode vir para o mercado financeiro pós
formação em engenharia. Engenharia é um curso bom porque ele é bastante eclético, te abre muita porta, ele te dá muita ferramenta. Mas tem capacidade de raciocínio, Tem né, que é muito cálculo, número, rapidez, né, raciocínio e tudo mais. Então o pessoal falou, cara, vai lá e termina que depois as portas estão abertas para você. E assim foi, né? Então, fui trabalhar na Bovespa, passei esse ano de 94 na Bovespa, aí volta e fala, poxa, agora eu preciso tirar o atraso, que a Poli também não... A Poli nunca foi feita para você fazer estágio concomitante, né? Então, uma vez que você fazia estágio, você tinha algum prejuízo ali, você ficava atrasado em algumas matérias, né? E aí foi assim que começou a carreira, então foi uma baita escola, né? Foi um ano no Bovespa? Um ano na Bovespa lá, aprendendo, e assim, na época ainda era viva voz, né? Então você ficava lá, sabe? Mas era um trabalho super braçal, você controlando a operação, fechando a operação durante o dia, pega papel daqui, boleta de lá e tal, você tinha que fazer acontecer, né? Bem pesado. Bem pesado. E aí depois você terminou a formação. Isso. E o que você fez depois da formação? Foi buscar estágio, foi para o mercado financeiro? Então, aí, bom, nessa época, então estamos falando aí da década de 90, meados da década de 90, em São Paulo, né? Tá cada vez mais frequente esse fenômeno dos engenheiros migrando para o mercado financeiro, tá? Indo para bancos, indo para empresas de consultoria, né? E eu começo a ver ali, eu sempre tive um viés muito mercado imobiliário, meu pai é advogado do mercado imobiliário, né? E ali a gente começa, então, a entender um pouco o mundo afora, o que estava acontecendo. E aí você começa a ver o crescimento dos REITs e lá nos Estados Unidos, você fala, pô, você tem essa familiaridade com o mercado financeiro e gosta do mercado imobiliário, em algum momento essas coisas vão se encontrar, tá? E aí, então, eu vou para a Richard Ellis, ainda não era CBRE, que hoje é a famosa e a gigante de mercado, era a Richard Ellis International, não tinha passado pelas fusões, que acaba sendo a única empresa, tá, de consultoria para investimentos imobiliários. Tá? Então, da época. Né? Então, era uma empresa internacional, com padrões internacionais de análise, de investimentos, enfim, de gestão de empreendimentos. Né? Era uma escola muito interessante, muito legal. Pelo volume, pela grandiosidade, ela controlava aí mais de 80% dos fluxos das transações imobiliárias que aconteciam, passavam por ela. Então você aprendia demais lá, tá? Você participou do desenvolvimento do mercado imobiliário juntamente com o mercado imobiliário, tá? Porque assim, a Richard Ellis, né? Até 98 era Richard Ellis, e a partir de 98 vira Richard Ellis, CBRE, tá? Ela, se envolvia em todas as grandes transações, e assim foi. Né? Então, aí eu começo a entender um pouco mais, né, do mercado imobiliário. Fui contratado lá para criar a divisão de Asset Management, que seria a gestão do portfólio dos investimentos imobiliários dos grandes investidores institucionais. Estava começando na época. Tá? Então, tive o privilégio de participar de grandes transações, né, da mudança da cultura do investidor institucional estrangeiro, participar dos primeiros fundos imobiliários, que como grande consultoria, né, a CB já participava enfim. Então foi uma aula, foi um aprendizado, né? Grandes professores que estão até hoje no mercado, mas gente que entende demais o mercado, sabe? Formou muita gente. Hoje, quando a gente olha a indústria de investimentos imobiliários, as gestoras, as property companies, as incorporadoras, tem muita gente que vem dessa época da Richard Ellis ou da CBRE. Caramba. Muito legal. E até olhando para a sua carreira, quando você olha para o segmento imobiliário, seu pai já sabia ali mais, já te conduzia, você seguiu esse caminho mais porque você viu uma oportunidade, porque você olhava os rates, falou, caramba, o Brasil pode crescer, ou porque se tornou uma paixão? Gostei de tocar e, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Não. O que você olhou? Sem paixão. Assim, você está num momento ali, né? Você tem seus 23, 24 anos, você tinha que olhar o que poderia gerar melhor oportunidade. Né? Tá? Então, assim, mercado financeiro, muita gente boa aplicando para os grandes bancos de investimentos. Então, os bancos brasileiros, né, dominando, BTG, não era BTG, era Pactual, Garantia,
e começa o movimento de vinda dos grandes fundos, dos grandes bancos internacionais, os Goldman Sachs, JP Morgan, Chase Manhattan, Citi, né? E eles atraíam todos os boas cabeças do Mapoli, do Vita, das grandes faculdades de engenharia, né? Tá bom, eu vou entrar, né? Eu posso ir nesse mercado, mas eu posso tentar um mercado que está, poxa, em franco desenvolvimento, né? Que era, na minha visão, a convergência do imobiliário com o financeiro, com o mercado de capitais. Tá? E ali não tinha gente, não tinha ninguém, né? Não tinha grandes empresas, não tinham grandes gestores, era uma questão de tentar desenvolver. Demorou, bem mais do que eu imaginava, mas começou a acontecer. Mas né? andou. E aí, quando que vem o empreendedorismo, de você abrir a sua gestora? Foi logo depois? Como que Não. Como foi esse caminho de... Não, foi um caminho longo. Assim, primeiro, a primeira preocupação era com o aprendizado, sabe? Então, assim, poxa, você aprendia muito estando na Richard Ellis ou na CBRE. Você aprendia, e tenho certeza que até hoje aprende demais, tá? Porque você está envolvido nas principais transações de compra e venda dos investidores, investimentos imobiliários, as grandes locações, seja de galpão, seja de escritório, tá? As grandes avaliações de portfólio, então metodologia de avaliação, estudos de desenvolvimento. Então, poxa, quando você pega um terreno, né? Vamos pensar que nessa época, hoje a CBRE deve ter aí, o Adriano Sartori que me corrija, algo em torno de 2.000 funcionários. Tá? Quando eu entrei, nós éramos 40. Tá? Então, 40 era tudo coringa, tá? Você fazia de tudo. E 40 tinha 80% das transações. 80% das transações, tá? O mercado era bem menor, mas assim, era muito coringa. Você tinha que estar pronto para fazer tudo, né? E a alma da empresa sempre foi o departamento de pesquisa, tá? Então tudo sempre foi muito fundamentado em dados. Então era uma brincadeira, quando você entrava, você ganhava um par de sapatos novos e ia rodar o mercado de escritórios, o mercado de galpões brasileiros, São Paulo, pesquisa. Brasil, fazer pesquisa. Então vinha nesse prédio, quem está no 12º andar, quem está no 11º, qual que está vago, aí depois você chegava, estudo de volume de vacância. Então você aprendia muito, né? Você conhece todos os prédios pelo endereço, né? Avenida, número, o nome do prédio, quem está, quem não está, quem já teve. Foi uma aula, né? Então você fica nessa tocada por um baita tempo, você está lá amadurecendo e aprendendo. Só que a partir de 2006 foi quando eu saí de lá. Tá? A partir de 2004, 2005, a economia brasileira entrava num outro cenário lá, num momento de maior estabilidade, maior previsibilidade. Tá? Então começa a atrair o interesse dos investidores estrangeiros. Então, primeiro movimento, você começa a ver os estrangeiros vindo para o Brasil. E aí foi quando eu começo a pensar, falar, poxa, pera lá, essa turma que está vindo para cá, ela precisa de presença local, tá? Eu acho que eles vão precisar de um investment management, de uma consultoria, de algum auxílio, alguma coisa aqui. E totalmente irresponsável, né? Estamos falando aí de um senhor dos seus 32 anos que pela estudo de mercado, assim, que era um outro mercado totalmente diferente daquilo que você aprendia, o cara resolve sair da maior empresa, de um status, de uma posição muito legal, muito boa, né? Para empreender, né? Sem ter condições de pagar a conta do mês que vem, né? E aí você fala, poxa, eu vou tentar, que eu acho que eu vou conseguir atrair o interesse dos grandes investidores estrangeiros. Uma irresponsabilidade sem tamanho, mas que no fim deu certo. Porque se você parasse hoje e pensasse, fizesse uma análise mais profunda de mercado com o conhecimento que você tem hoje, você fala, cara, nunca vai dar certo. Não tem a menor chance de dar certo. Né? Mas quando você vai e faz, deu. Né? Então, foi em 2006 então, que a gente começa 2006. O que hoje é a VBI. Então, é uma das mais antigas gestoras de investimentos imobiliários que está aí no mercado até hoje. Estamos fazendo aí 18 anos, né? Então, bastante trabalho. Bom, e de lá para cá, agora você conta a história, porque eu vendo aqui, né, tem um monte de fundo agora, né? Você virou uma gestora cheia de fundos, porque antes eram, assim, né, os grandes conhecidos, os 4, né? Vou colocar aqui, 5, eram super conhecidos, né? Tinha outras coisas, mas
Conta aí como é que chegou até aí, depois da entrada da Pátria e também outros fundos que estão aqui sob gestão de vocês. E já atualiza aí como é que está a dinâmica hoje no dia a dia, de como era antes e o mercado também. Então vamos fazer ali uma ordem cronológica. 55 perguntas. Ordem cronológica que vem fatos, né? 2006, quando a gente começa, então, né? O que era o mercado imobiliário brasileiro em 2006? Apesar do interesse do investidor estrangeiro de vir para cá, tá, montar seus portfólios, montar suas posições, olhando cada vez mais, ainda era um mercado totalmente dominado pelos investidores locais. E quem eram os investidores? Eram os fundos de pensão que faziam grandes transações, tá, os principais prédios, assim, compra de prédio inteiro. Na planta eram as fundações, os fundos de pensão. E investidor, pessoa física, comprando, andar, aumentando um pouco mais sua exposição no real estate, né? Entendi. Então, assim, quando a gente sai... E o investidor estrangeiro olhando. Tá? Então, quando eu saio em 2006, eu falo, cara, eu tenho que tentar acessar o investidor estrangeiro, mas eu tenho que começar com o investidor local. Tá? E aí eu começo a assessorar alguns family offices. Tá? Então, você começa a ver uma maior difusão do conceito do que hoje é super comum dos family offices, dos wealths. Você começa a ver uma maior difusão dessa turma, e eles querendo, então, sempre como todo portfólio, principalmente quando você fala de um family office, tem que ter uma componente real estate, e aí eu começo a minha carreira ali de empreendedor, auxiliando alguns family offices na elaboração desse portfólio imobiliário. Tá? Super legal e tal, mas era um trabalho mais de consultoria, onde você fazia uma alocação, você fazia algumas transações, se apresentava. Era um momento onde o mercado de dívidas também, né, de financiamento imobiliário, estava se estabilizando, ou crescendo. Tá? Então, você começa a trazer essa componente para um investimento imobiliário. Então, alguns family offices fizeram algumas das primeiras transações alavancadas, com base nessa dinâmica, nessa expertise que eu tinha. Desculpa, vou te interromper. Então, nessa época, você dava consultoria imobiliária para family offices? Para os family offices, principalmente. Como é que era essa dinâmica? Era assim, poxa, estamos lá, alguns dos grandes, que se tornaram grandes investidores institucionais e tal, eles me procuravam e falavam, poxa, né, ou eu, de relacionamento, fala, poxa, eu preciso aumentar aqui a minha alocação para real estate, estou pensando... até foi muito interessante, porque eles começam a pensar no segundo momento do investimento imobiliário. Tá? Muitos deles, eles participavam daquelas incorporações. Qual que era o formato de uma incorporação, principalmente de escritórios, né? Antes do crescimento do mercado? Tá? Ou a gente não tinha dívida, ou você vendia na planta aí, né, para um grande fundo de pensão, um grande investidor institucional, ou era no bom modelo de incorporação, andar por andar, venda de andar isolado. Né? Então, tinha muito incorporador que trabalhava naquele esquema Family and Friends. Comprei o terreno, paguei 10, vou vender 10 cotas de um, né? Então, você fica com um, você fica com outro, eu fico com outro. E, somos amigos aqui, se somos conhecidos, nós temos 10 andares do prédio. Tá? Só que, com o passar do tempo, uma família briga, um pai morre e tal, você perde o controle da unidade. Tá? Então, você fica com uma propriedade totalmente condominial de andar por andar, onde você não consegue mais manter a unidade. Preciso reformar esse prédio. Poxa, eu estou disposto a investir X mil, você está disposto, mas o Gui já não está, porque ele fala, não, isso aqui agora, meu pai morreu, minha esposa separou, é metade meu, metade do meu irmão. Enfim, e aí não aprovava esse tipo de benfeitoria. Tá? Esse foi o formato típico do desenvolvimento do mercado imobiliário, principalmente a parte de lajes de escritórios. Nesse momento, alguns family offices eles começam a entender um pouco, né, a dinâmica e os problemas que geram esse tipo de investimento e começam a pensar no investimento mais institucional. Poxa, é melhor eu comprar um prédio inteiro, é melhor eu participar de um percentual, de uma fração do todo do que andar por andar. E é aí que começa, então, esse trabalho de consultoria de advisor. Assim, pessoal, puxa, vamos olhar mais
prédio inteiro, vamos olhar mais um percentual de controle no empreendimento, vamos olhar essa questão do endividamento, vamos comprar, fazer algum tipo de operação casada, você traz o inquilino e compra condicionado a isso, enfim, né? Então a gente começa por uma segunda etapa, né, daqueles family offices que estão crescendo, estão tomando um corpo, já uma robustez de um investidor institucional, eles começam a querer ir para o segundo momento. Aí eles começam a trocar aquele corretor meio da família por uma estratégia um pouco mais institucional. E aí é nesse momento que eu entro e começo a fazer esse trabalho com esses investidores. Não, querendo ou não, você ali tinha 32. 32 anos. Você estava criando ali um track record ali. Estava criando, então para mim era muito interessante, porque eu estava migrando da carreira de executivo para o empreendedorismo. Toda e qualquer transação, toda e qualquer, né, estratégia desenvolvida que quando você olhasse e desse certo, você fala, pô, isso aí é currículo, isso aí me ajuda. Né? Então, era uma relação muito de ganha-ganha. E pagava as contas iniciais, né? Lembrando, poxa, você sai de um cargo de executivo, um bom salário, uma boa remuneração, vida, né? Um bom padrão de vida, para uma coisa que você não tem nada fixo, você fala, poxa, eu preciso, né, de alguma coisa ali, para alguma garantia para pagar as contas. E é isso que acontece, então, no ano de 2006. Tá? No ano de 2006, e aí já mais para o final do ano de 2006, começo de 2007, eu, nessa carreira meio de advisor ali, de consultoria, eu encontro dois grandes, eu sou indicado, né, referenciado a dois grandes investidores institucionais estrangeiros que estavam vindo para o Brasil. Primeiro, um grande fundo, um hedge fund, que tinha um mandato específico, falando, olha, eu quero comprar lajes, está diferente de tudo aquilo que a gente pregava do investimento institucional. Ele falou, o Brasil, o mercado se desenvolveu com lajes, eu quero comprar lajes em bons prédios, tá? E me deram um mandato ali, me deram na época um mandato de 50 milhões de dólares para eu implementar essa estratégia, eu comprar as lajes, fazer a gestão do portfólio e um giro ali. Era dinheiro pra caramba, hein? Era bastante dinheiro. Hoje é bastante dinheiro, mas hoje lá atrás, nossa, exato. A gente montou um portfólio bem legal. E o mais importante, tá? O momento ali, o transformacional, foi quando me indicaram para o fundo, né, que estava o cara que hoje é meu sócio na VBI, o sócio fundador, que é o Ken Weiner. Tá? Então, pelos contatos que eu tinha, né, pelos amigos da Poli e dos esportes da Poli, né, tudo mais, quando eu saí da Richard Ellis, teve um amigo meu que ligou e falou, olha, estou trabalhando aqui num fundo, um fundo que só capta dinheiro de gringo, tá? E gringo aqui, e a nossa tese é investimentos alternativos. Tá? Nós estamos muito focados e principalmente investimento real, tá? Em ativo real. Então, nós estamos muito focados aqui em terra, nós estamos focados aqui, né? Temos uma estratégia bastante grande de agro, crédito agro, temos uma série de estratégias aqui e nos nossos fundos aqui já captados a gente tem uma alocação teórica para real estate. Ninguém aqui sabe fazer real estate, tá? O que eles têm esses fundos captados, eles têm os recursos e não sabem fazer real estate. Que eu imagino que você está vivendo. Você tem expertise, você tem o conhecimento, você tem o mercado e não tem o recurso. Tá? Se você encontrar, eu vou te dar aqui, eu vou marcar uma reunião, você vai conversar com o Ken, e a partir dali, se vocês vão competir, se vocês vão virar melhor amigos, se vocês vão virar, nunca mais vão se falar, eu não sei. Eu só quero fazer essa introdução, eu acho que tem uma boa sinergia e a partir dali vocês se viram. E ali foi uma química, ali, né? Foi um casamento, assim, foi um, né, poxa, uma junção de expertises e de vantagens que você tinha, que casou muito bem, né? Conhecimento com dinheiro. Né? Multiplica, não soma, e a partir dali começou a vida, então por isso que a gente fala que desde 2006, Ken e eu estamos juntos fazendo investimentos imobiliários, investindo recursos no mercado, né? E aí, então, dada essa dinâmica, a gente começa a fazer as alocações com esses fundos, né, que o fundo Vision
Vision era o nome da gestora, a Vision tinha captado recursos já no mercado internacional para alocação em diversos setores, incluindo o real estate. A gente começa a fazer algumas alocações com esses recursos dos fundos da Vision e dos investidores da Vision, né, os co-investment, todos os gringos. E os investimentos começam a ir muito bem. 2006 é um ano assim, poxa, o mercado está no começo da ascensão. Então, poxa, tudo que você fazia ali, né, ainda mais se fizesse de uma forma bem profissional ali, dava certo. E aí, então, em 2007, a gente resolve falar, poxa, então, para que a gente vai ficar competindo com recursos, né, internos de outros fundos? Porque se eu tivesse o melhor negócio imobiliário para apresentar, para fazer, eu entrava num comitê competindo com crédito, com agro, com fazenda, com boi, com... Entendi. Tá? Então, nesse momento, e o Ken é um americano, assim, genial, né? Nascido, criado em Boston, né? Como um bom bostonian, ele fez Harvard como graduação, vem para o Brasil, que eu falei lá na década de 90, com a vinda dos bancos de investimentos para cá, ele vem para o Brasil trabalhar na Lehman Brothers. Né? Opa, peraí. E aí ele vem para cá, adora o Brasil, ele volta para os Estados Unidos para tomar o MBA dele, porque ele fala, poxa, agora falta uma coisa mais técnica, mais cálculo, né? Então ele volta para Boston para fazer o MIT, sabe? Para dar um pouco mais. Então, ele formado em Harvard e MBA em MIT, né? E ele volta para cá, né? E começa a vida dele, né? Ele fala, poxa, num momento, quando eu termino o MBA, está todo mundo querendo arriscar a carreira, né, em Nova York, mercado financeiro de Nova York, Wall Street, não sei o quê. Ele fala, pô, eu sou o único gringo fora da mão que, nascido e criado aqui, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou indo, né, em 2002, eu estou voltando para o Brasil, Lula entrando na primeira eleição. Estou falando, pô, as oportunidades estão lá e vocês estão querendo vir para cá, vocês são loucos, por causa do presidente. Cara, não vai. Então ele vem para cá, né? E começa a carreira dele, né, nessa empresa. Então, em 2007, quando a gente vai para a captação dos primeiros fundos, a gente decide, nós temos que focar nos bancos, nos fundos, nos investidores institucionais americanos, porque a gente já está fazendo investimentos com os recursos deles, né? Temos uma boa comunicação ali, uma boa fluidez, o Ken então sempre falando a linguagem dele. Então o Ken era um excelente gestor, né? Tinha a cabeça do gestor fiduciário ali e eu o expertise no mercado imobiliário. Então em 2007 a gente começa a rodar o mundo atrás de investidor estrangeiro que queria ter alocações para o Brasil. Então a gente monta ali uma família de fundos de private equity, né, para investimento imobiliário no Brasil. Isso vai de 2006 a 2011, essa tocada. Até 2011. Caramba. Então, puta, quando a gente olha para a trajetória, não tinha, a liquidez no mercado a gente não tinha nessa época, né? Não tinha liquidez para as grandes transações. Tá? A partir dali que a gente começa a tentar tirar um pouco de vantagem. Né? Então, assim, poxa, na época, assim, o primeiro grande investimento que a gente fez era assim, se aproveitando um pouco da ineficiência de mercado, tá? Comprou um prédio aqui na Paulista, tá? O prédio era o Paulista 1106, o Elias Glixmanis, tá? Era um prédio fantástico, super bem feito, super bem construído, com fundamentos interessantes, laje grande, totalmente passível de um retrofit, tá? Mas ele estava, obsoleto, estava deixado para trás. Era uma família proprietária, bem o típico caso que eu falei, né? Onde a família não queria empenhar recursos, elas usavam o aluguel do mês a mês para pagar as contas, tá? Eles não queriam reinvestir. Então o prédio estava ficando meio down, meio para baixo, ali, meio para trás. Meio velho. Tinha, né? Era um térreo fantástico, uma loja fantástica na Paulista, frente para a Paulista e tudo mais, que era operada por um desses, né, shoppings de stand, de muambas, tudo mais, e todo mundo tinha medo. Falava, não, pera, isso aqui é uma máfia em São Paulo, né? Então, não dá para tirar, né? Ele falou, poxa, eu lembro até hoje, uma transação da ordem de 60 milhões de reais.
Tá? Caramba. A gente coloca uma proposta para a família, fala, ó, tá aqui, ó, vou te comprar, né? Na verdade foram 68 milhões, tá aqui, eu vou te comprar, cada um vai para casa, faz o que quiser com o dinheiro e a gente assume E o o prédio. lojinha lá também. A gente comprou com a lojinha lá embaixo. Aí a gente fala, poxa, mas essa lojinha... E era um prédio que tinha uma receita, tinha um fluxo de caixa muito legal. Tá? Então, se eu estou dando grandes números que eu lembro de cabeça aqui, nós compramos, pagando 68 milhões, e a receita mensal eram 750 mil. Mais de 1%. Mais de 1%, 1,1% ali. Tá? Só que desses 750 paus, a loja era quase metade. Por quê? Esses caras, o negócio era muito rentável, né? Você alugava aqueles standzinhos, ele era muito rentável. Sim. Então o cara falava, olha, eu quero pagar um bom aluguel, tá? Para ninguém encher meu saco. Eu fazer o que eu puder aqui. Metade, meu? Metade, né? E a nossa decisão dura era, bom, dado que a gente está vindo com um conceito mais de investidor estrangeiro, institucional, nós temos... E essa metade está depreciando o prédio como um todo. Tá? Então, assim, pô, você não vai ter um grande banco aqui, tá? Com esse stand aqui embaixo. Você não vai ter um grande banca de advogados aqui, que é um público bastante importante da Paulista até hoje. Né? Nós estamos falando em 2007. Né? Então, estamos falando aí de 17 anos atrás. Imagina o relatório gerencial das lojinhas. Então, você não tinha. Né? Então, aí a gente toma a decisão, falando, não, nós vamos bancar, nós vamos despejar essa lojinha. Né? E aí foi uma loucura. Né? Assim, para conseguir a estratégia de despejo, você abrir mão da receita, era uma receita muito confortável, tá? Deixa o prédio lá, faz aquilo lá. Mas a gente tinha uma proposta muito determinada ali. Não, nós vamos comprar, nós vamos reposicionar um prédio totalmente passível de um retrofit. Então, hoje, quando você olha, quando você anda pela Paulista, você vai ver o favor que a gente fez para o skyline da Paulista. Tá? O Paulista, que prédio que é esse? Paulista 1100, onde tem a Lojas Renner hoje. Então, a gente tirou o stand, botou a Lojas Renner. Né? Põe a foto aí, Lucão, e você acha aí Paulista 1100? O Paulista 1100, assim, virou assim... Tem a Renner embaixo. Tem a Renner embaixo, hoje ele é espelhado de vidro. Onde era a Renner era nas lojinhas. Ou não? Isso. Mas quanto custou esse retrofit? Putz, a gente tem, porque assim, era um investimento pesado, tá? Era algo assim, então, tipo, imagino. da ordem de 20%, 30% daquilo que foi colocado no investimento inicial, tá? Então, você falava, pô, eu vou abrir mão de uma receita de 50% da receita e vou incrementar o custo em 30% a mais, tá? Bom, o resultado disso tudo, em 15 meses, a gente vende o prédio. Eu nem tinha terminado o retrofit, tá? Vendo o prédio pelo dobro do preço. Caramba. Então, ó a ineficiência que tinha no mercado. Primeiro, não tinha o grande cheque, ninguém disposto a correr aquele risco, a comprar a briga com a lojinha, com as lojinhas e meter a mão na massa para fazer um retrofit, tá? Pegar um prédio velho, antigo, né? Que depois vale a pena ver. O que era o prédio? O prédio chamava-se Elijas Glixmanes, quando a gente comprou. E quando a gente termina, vira o Paulista 1100. O que era o que ficou? Tá? Olha lá, toda pele de vidro, sabe? O prédio ficou com... E assim, também a sorte tem que ajudar um pouco, né? Quando a gente comprou, era abandonada a mansão Matarazzo, nossa vizinha. E hoje vira... o shopping Cidade de São Paulo com uma torre comercial, um empreendimento de altíssima qualidade, né? Imponência, tudo mais. Depois procura, nessa da direita tem o nome antigo, Elijas, né? Mais embaixo ali no título, Edifício Elijas. Se tiver foto antiga. Depois, né? se tiver foto antiga, né? Porque dá para ver, ó, essa pele de vidro ficou linda, ficou assim, uma coisa bem mais atual, né? Mas o que era antes era uma coisa assim, bizarra, né? Então, assim, a gente teve ali a visão de comprar um prédio antigo, obsoleto, com inquilinos que depreciavam,
né? Você fazer o trabalho de geração de valor e vender, a única coisa que eu não esperava é que fosse tão rápido a captura do valor. Tá? Eu não terminei o retrofit, chega uma dessas famílias e fala, poxa, eu queria comprar esse prédio. Né? Eu queria, na verdade... Já vendeu. Já vendemos em 15 meses. E aí, Caramba. essa transação foi muito importante porque ela não estava estruturada via nenhum fundo. Tá? Ele era uma captação específica para um negócio. Tá? Agora, pensa o seguinte, quando você vai rodar o mundo afora, falando com investidor institucional, tá? E aqui nós estamos falando os fundos de pensão estrangeiro, nós estamos falando dos state pension plans, né? Dos corporate pension plans, dos endowments, investidores totalmente sofisticados e milenares no setor de real estate. Você bate lá e fala, amigo, eu estou tentando fazer um fundo lá no Brasil. Como é que é? Quem é você? Não, eu sou da Vision Brasil. Nunca ouvi, né? Pô, eu conheço Carlyle, Blackstone, BlackRock, vários fundos assim, mas você não conhece. Isso, não, mas pode acreditar, tá? Conta um pouco o que você já fez. Pois é, eu era diretor da CBRE lá. Ah, tá, você não teve nenhuma carreira ainda como principal. Você não tomou rédea, não teve dinheiro sob gestão. Não, eu fiz muita consultoria para os outros. Ah, tá, mas teu dinheiro ali, você tomar a decisão, a gestão. Não. Ah, então é um first time fund que eles chamam, né? Um fundo de primeira viagem. Você está vindo aqui, você aí com seus 32, o Ken com seus 33, falando para eu colocar com vocês um dinheiro que vocês vão investir no Brasil. Tá certo. Quanto que vocês estão querendo, moleque? Ah, nós estamos pensando em $500 milhões o fundo. $500 milhões, tá? Você nunca... Só? Você nunca fez, você não tem track record, você não tem currículo, você não tem uma casa por trás e você está pensando... Pois é, meu amigo, é isso aí. Tá. E assim, volta outro dia. E aí, quando você faz uma transação, uma primeira transação, por menor que seja... e mais rápida que seja, te dá um pouco o que eles pedem do track record. Ah, pô, mas o que você já fez? Olha, comecei a carreira como principal, já fiz um primeiro giro, girei aqui 100%, né, dobrei o capital, vai dar uma tira aí da ordem dos seus 50%, acho que era 57%. 50%, ali 50% de TIR, dobrando o capital em 15 meses ali, um duration super curto. Olha, eu não tenho placa, eu não tenho, né, minha carreira, o meu track record ainda é limitado, mas a indústria brasileira é limitada, não tem. Tá? E se você está falando aí, conhece Blackstone, Carlyle e tal, nenhum deles tem operação no Brasil. Então, cara, assim, você não tem muitas alternativas. Tá? Poxa, aí, assim, não, lógico que aí você tem que mostrar o seu lado também fiduciário. Olha, então, nossa gestora, nossa forma de atuação, o que a gente... o método, o que nós estamos fazendo, qual que é a tese, qual que é não sei o quê. Você tem que ter isso muito claro para o cara entender seus processos ali, né? E aí, o que você tem que fazer numa situação dessa? Você tem que oferecer algum tipo de vantagem para os primeiros investidores, os caras que estão tomando o risco mesmo. Fala, pô, não te conheço, não conheço a sua empresa, não conheço a sua história, mas gosto da tese, gosto do investimento no Brasil. Vou fazer aqui um commitment, aqui, um cheque de 25, 30, 50 milhões. De 500. Não de 500. Né? E o bom desses fundos é que eles eram um fundo meio discrecionário, então não tinha o tamanho do cheque mínimo era 5 milhões, mas não tinha o máximo. Né? Então você ia pingando ali, um fazia de 25, outro fazia de 50, outro fazia de 5. E nessas a gente põe de pé o primeiro fundo que a gente consegue, é um fundo que a gente acaba captando $210 milhões. Tá? De alguns investidores estrangeiros, aí assim. E aí lembrando, contextualizando também, né, o cenário macro. 2007 a gente começa a captação. Esses fundos, quando você vai botar de pé, você viaja pra caramba, você mostra a tese, você mostra o material, você deixa lá, o cara começa a estudar, passa 3, 4, 5, 6 meses estudando, contrata uma consultoria e depois você começa a voltar para apresentar, né, para ouvir um pouco de feedback, ouvir as preocupações e você faz o pitch de novo. Né? Então, se a gente começa isso em 2007, né, esse processo de captação entra por 2008. E aí, em 2008, a gente tem a crise
global, a gente tem a quebra do sistema americano. Né? Então, todos os investidores, a grande maioria dos investidores que estavam de olho no BREOF, que a gente chamava de BREOF, Brazil Real Estate Opportunities Fund 1, né? BREOF 1, o pessoal fala, cara, é o seguinte, quebrou, o mundo quebrou, eu quebrei, né? Os bancos quebraram, os investidores tomaram um fumo, ninguém está com cabeça. Né? E aí o que acontece? A nossa vantagem é a seguinte, a gente tinha atacado a Europa e os Estados Unidos. Na Europa demorou um pouco mais essa crise para criar essa devastação. Os investidores europeus foram os que entraram mais forte nesse primeiro fundo. Então, a gente capta esses 210 milhões de dólares basicamente com o investidor europeu. E aí, sim. Aí agora você tem volume. Né? Aquela dificuldade do First Time Fund, do marinheiro de primeira viagem, fica para trás. Você já tem dinheiro na mão, você já tem condições de implementar sua estratégia, você já tem condições de andar com aquilo que você imagina. Né? Criar o seu portfólio e começar a gerar o resultado. E por isso, isso a gente tinha bem claro o que a gente queria fazer. O que a gente investia muito, dado que nós estávamos representando investidores estrangeiros que não tinham presença no Brasil. Comunicação. Tá? Você tinha que estar sempre comunicando, e não pós-facto, não depois da coisa ter acontecido. Olha, estou comprando esse prédio. Por quê? Porque então é aquele tipo de investment memo pré. Tá? Eu acho que o preço é baixo, que tem uma oportunidade. Se eu investir mais 10, 15, 20 milhões, eu transformo esse prédio, eu aumento o aluguel, eu consigo vender daqui 3, 4 anos, eu tenho uma TIR projetada de tanto, o range pode ser tanto a tanto. Para quê? Para que se lá na frente desse errado, o cara fala, opa, pera lá, mas lá atrás você olhou isso, pudesse comparar. Tá? Então, e isso é uma coisa que a gente guarda até hoje na VBI. A comunicação tem que ser fundamental, porque é aquilo que vai te proteger. Tá? Assumindo, né, que ninguém tem má fé, e esse tem que ser uma premissa básica, a mesma coisa que fala, poxa, eu tenho... Né? Então, você tem que se cobrir das suas tomadas de decisão. Por que você olhou? O que você fez? Qual que era o seu racional? Está aqui. O que deu certo? O que melhorou? E por que deu errado? Da onde no meio do caminho desvirtuou? Tá? Isso o investidor cobrava muito nessa época. Entendi. Né? Muito bom. Lucão, vamos abrir os fundos aqui para a gente começar a falar? Mas fala aí. Não, eu ia fazer uma pergunta pro Abud, aproveitando que ele estava falando ali, que ele pegou lá... Ele provavelmente viveu a hiperinflação no Brasil, né? E é engraçado que o Brasil viveu com 20 anos de hiperinflação depois de vários países já terem vivido, né? E não e sobreviveu, né? 20 anos, né? Você pegar, sei lá, a França na Revolução Francesa, 2 anos acabou, então resolveu o assunto. A gente ficou 20 anos, né? No século XX, né? Assim, trabalhando com hiperinflação. Você pegou, mas eu acho que você ainda era mais novo ali, né? Novo. Mas no mercado de trabalho você pegou logo ali no seu empreendimento a crise de 2008. Depois outras. Eu queria saber qual o recado que você dá para as pessoas, principalmente os gestores de investimento e tal, que estão aí começando e estão vendo as crises e acham que é o fim do mundo, entendeu? Porque você viveu algumas, né? No entanto, isso não foi o fim do mundo. Exato. Bom, assim, acho que as lições aprendidas na vida, né? A gente sempre brinca, poxa, daqui para frente vamos fazer erros novos, né? Os mesmos você já fez lá atrás, seria muita burrice. Então, cria um template ali, uma planilha ou um arquivo de o que você já fez errado e tenta evitar que isso se repita, né? Faça erros diferentes. Mas, assim, poxa, a gente pegou várias crises, vários momentos, várias dificuldades. E uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que não importa se nós estamos em crise, não importa se nós estamos num bull market ali, tá? Não há mal, da mesma forma que não há bem que dure para sempre. Tá? Então, esteja sempre preparado para a próxima etapa do ciclo. Tá? Então, assim, poxa... Você está fazendo, quando a gente começa ali em 2006, né, a gente começa a fazer essas análises dos investimentos para ter que reportar para o gringo, né, o Ken mesmo, né, o meu sócio, ele sempre falava, cara, nós temos que fazer o underwriting, nós temos que fazer a análise, a viabilidade de um novo investimento pensando no desastre.
porque mercado favorável, todo mundo se consagra. Sim. Tá? Então, a gente tem que estar sempre pensando no próximo momento de guinada drástica. Negro, né? Se você estiver bem, assim, pensa, né, quando o mercado der a virada para baixo. E quando você está num momento para baixo, gente, não acabou o mundo. Ali, poxa, você cria ali é uma oportunidade ou né? Então, quando você tem esses momentos de oportunidade, calma, respira, sem movimentos bruscos. É a hora de você montar posições, né? Você rever tudo aquilo que você está fazendo, mas sem tomar nenhuma decisão drástica num momento ruim. Porque vai acontecer. No Brasil, aqui o ciclo é, sei lá, 5 a 7 anos, nós temos uma variação, nós temos uma inversão de cenário macro. Então, a gente tem que estar preparado. E o ciclo imobiliário também é um ciclo longo, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para o que está por vir. E na Vision, sorte, né? Vamos dizer assim, você teve essa sorte de... Fez a captação no meio, assim, né? 2008, você falou, 200 milhões. Isso. E aí o mercado deprimiu e você conseguiu fazer bons investimentos? A gente chegou, a gente fez a captação ainda 2007 e 2008. A gente conseguiu montar posições muito boas, investimentos muito bons, tá? Então, se a gente for olhar os primeiros investimentos, assim, os que criaram o diferencial da VBI foram esses investimentos no setor de lajes. Tá? Então, a gente fez esse do Elijas Glicksmanes, que virou Paulista 1100. A gente fez mais um aqui na Paulista, tá? O Paulista 2426, que era o antigo Previ Banerj. Era uma agência que tinha do Banerj na esquina da Paulista com a Bela Sintra, que depois o Banerj entrou em intervenção, virou Banco do Brasil, virou... enfim... esse prédio era de propriedade do fundo de pensão dos funcionários da Banerj que estava em intervenção. A mesma coisa, a gente comprou, fez a reforma, vendeu. Né? Fizemos outros investimentos em corporativos num momento onde o mercado estava super bom. Tá? Então, assim, a gente montou um portfólio de primeira linha, tá? AAA, localização e qualidade em todos os 4 empreendimentos que a gente teve nessa época. E 2011, quando a gente começa a ver o momento do Cristo Redentor decolando na capa da Economist e tudo mais, a gente falou, gente, nós estamos muito próximos, não sei se nós estamos próximos ali do pico, mas tá bom demais de onde a gente veio, tá? Quando a gente montou a estratégia para onde a gente está hoje, tá? E aí, sim, agora a gente tem a condição de monetizar alguns investimentos do nosso primeiro fundo e tirar da frente essa coisa de first time fund do primeiro fundo, na marinha de primeira viagem, ali a gente toma a decisão de falar, poxa, vamos vender tudo, porque o mercado está comprador. Tem comprador, o mercado, aquela aposta que a gente falava em 2006, o mercado está maturando, vai criar mais liquidez. Em 2011 e 2012 já era uma realidade. Vendemos todo o nosso portfólio de escritórios, tiramos todo o dinheiro da mesa, assim, eram resultados de quase 3 vezes o dinheiro investido, TIR de 30% para cima, isso em valores reais. Deu para montar aquele gráfico bonito. Deu para montar um gráfico bonito, e aí sim, aí a gente, em 2010, 2011, a gente começa a captar outros fundos. Aí a gente fala, ó, aí você vai com mais, né? Credibilidade. Você vai, mas, ó... Não sou, não. Já estou aqui. E como que está o seu primeiro fundo? Ó, esse aqui deu 37% de TIR, eu vendi esse aqui, deu esse aqui. Né? Centro do Rio, hoje o centro do Rio é um dos lugares que mais sofrem, né, em termos de lajes corporativas. O melhor investimento de escritórios da história da VBI foi um desenvolvimento no centro do Rio. A gente comprou um terreno na Presidente Vargas, desenvolveu um prédio, vendeu para uma fundação, foi em termos de retorno de capital, de TIR, de múltiplo, de o que você quiser, a métrica que você quiser, o melhor investimento da história da VBI. Por quê? Por causa dessa visão de, poxa, eu não vou acertar o olho da mosca, mas se estiver perto, estiver passando ali aquilo que eu me propus, vende e vamos para o próximo. Né? E ali a grande sacada ali, qual foi a decisão mais sábia? Foi ter vendido? Não. Naquele momento, hoje, olhando para trás em retrospectiva, a decisão mais sábia foi ter parado. Por quê? Quando você faz um investimento desse, você ganhou na roleta ali, você aceitou o 36, você fala, agora eu vou
de novo, vou fazer de novo. O mercado do Rio ainda estava aceitando novas incorporações. A história só foi ficar triste ali mais próximo das Olimpíadas. Então, qual que era a sua tendência natural? Você vendeu um prédio em 2012 com 3 vezes o valor do investimento retornando para o investidor, pô, vou fazer outro. Né? Mas ali a gente já começa a ver um cenário já se deteriorando ali para frente. Né? Entendi. Até para explicar para o investidor que está olhando, qual que é a diferença? Você falou de desenvolvimento e retrofit. Qual que é a diferença dos dois para a gente passar para eles? Assim, o fundo de desenvolvimento, tá? Ou o investimento em desenvolvimento, você tem que pensar num ciclo mais longo. Tá? Você muitas vezes está comprando um projeto, você está comprando um terreno, você tem que aprovar um projeto, você vai passar por todas as etapas do desenvolvimento imobiliário, ou grande parte delas. Tá? Então você está falando, poxa, mesmo que eu já tenha a aprovação, eu preciso fazer a obra, eu preciso botar. O investimento precisa dar forma. Não existe nada ali. Tá? Existe um PowerPoint, um pedaço de papel, um projeto, uma planta. O retrofit já é um prédio que está lá, você consegue apalpar, já é o tijolo propriamente dito, mas você está vendo ali e falando, não, poxa, se eu fizer uma mudança, e pode ser radical, tá? Você pode trocar todo a fachada, você pode trocar todos os elevadores, todo o sistema de ar-condicionado, mas você não está partindo mais do zero, você está usando ali uma estrutura já existente. Então, acaba sendo a principal diferença, assumindo que nos dois você vai ter uma intervenção bem drástica ali, uma atividade construtiva bastante intensa, eu diria que a principal diferença acaba sendo prazo, timing. Então, né? desenvolvimento, você diria que tem mais risco, mas tem mais potencial de retorno? Tem mais risco, tem que ter um potencial de retorno maior. Porque você vai do zero, né? Então, quanto que vai custar essa obra? Poxa, as brincadeiras, como os economistas falam que, pô, é super difícil prever o dólar no final do ano, né? Qual que vai ser o dólar no ano? Sei lá. O engenheiro também falava, quanto vai custar essa obra? Porque o dólar afeta, inclusive, Isso, exatamente. Né? A dificuldade do economista afeta na dificuldade do engenheiro. Poxa, eu vou fazer essa obra com 10 mil reais metro quadrado? Fora mais o risco, ou menos. né, que você tem operacional, Isso, de embargar a obra. embarga. Puta, se não tiver retorno maior... Que já teve de história, cai carrinho em carro embaixo. Tem muito mais risco. Então, E hoje, pelo tamanho dos fundos crescendo, tem mais oportunidade para eles entrarem em desenvolvimento, tem mais dinheiro para tomar porrada, para segurar mais tempo. O que você olha assim, em relação a isso? Bom, assim, acho que de lá para cá, a indústria amadureceu, se desenvolveu, né? Então, o que eu acho, assim, uma coisa que sempre foi o carro-chefe ali, a guia da VBI, tá? Você não misture estratégias, não coloque estratégias distintas com diferentes perfis de investidores. Tá? Certo. Eu acho que tem apetite para os dois. Tá? A gente vê a indústria de fundos imobiliários que se desenvolveu drasticamente ali, né? Os volumes que a gente vê hoje. Então, se a gente for olhar em 2006, 2007, era praticamente nulo ou muito baixo. Tá? Então, se desenvolveu muito grande. Agora, você tem que ter ali... E os fundos de oportunidade, assim, os fundos de desenvolvimento, ou que vão gerar um retorno maior, ele se preocupa menos com a renda mensal e sim mais com o ganho de capital, também se desenvolveu e amadureceu muito. De lá para cá, o que aconteceu? O gringo deixou de ter tanto apetite nesse tipo de fundo. Tá? Certo. Porque ele aprendeu a duras penas, tanto eles quanto a gente, né? Eu como gestor, aprendia que, poxa, eu captei um fundo de 200 milhões de dólares, investi, né, para fazer esses investimentos, eu vendi dólar, transformei em real, investi, tive todo o ciclo de investimento em reais. Quando eu vendo, e vendo com 2, 3 vezes o capital, e vou devolver o dólar, falou, ops, espera lá, deu 3 vezes o capital em reais, mas em dólar deu 1,5. Tá? Isso para falar, poxa, quando deu 3 vezes. E quando deu só 2 vezes, opa, deu 0,7. Né? Então, o que o investidor estrangeiro aprendeu com tudo isso? Que, no final de tudo, além de exposto ao ciclo imobiliário, ao mercado de investimentos imobiliários, ele está totalmente exposto à variação do câmbio, ao FX. Então, poxa, eu não consigo acelerar, né, o ciclo,
Então, se você fala que um fundo de desenvolvimento ou um fundo de retrofit leva 5, 7 anos para estar materializado, né? Em 5, 7 anos, o câmbio que você entrou certamente não é o mesmo que você saiu. E muito provavelmente vai estar a seu desfavor. Né? Verdade. Então, e o hedge é proibitivo. Não dá para fazer um hedge, ainda mais num ciclo desse de 5, 7 anos. Então, qual que foi o duro aprendizado do investidor estrangeiro? Poxa, por mais que eu invista em imobiliário, eu estou exposto a FX, eu estou exposto à moeda. E eu tenho outras formas menos longas de me expor à moeda se eu achar que tem alguma arbitrariedade. Então, diminui o interesse do gringo, mas aí o desenvolvimento, o amadurecimento da nossa indústria de investimentos imobiliários traz outros perfis. Né? Traz aí os family offices, então agora, aqueles mesmos que estavam comprando em 2006, 2007, 2008, estavam comprando, eles começam a dar um passo a mais e falar, poxa, eu estou disposto. Investidores mais alta renda, que têm essa familiaridade, falam, poxa, eu estou disposto a entrar com 5, 10, 15, 20% de um projeto. Então, a gente volta a ter apetite para o fundo de desenvolvimento, mas você tem que deixar muito claro, falar, olha, esse fundo ele tem um prazo de 5, 7 anos, ele não vai gerar renda durante esse período, muito provavelmente que não. Lá no final vai vir a paulada e tem que acreditar. Tem que estar consciente disso. E aí você tem que vender, aí de novo, vai voltar para os mesmos fundamentos, tem que vender sua expertise, quantos você já fez, como foram os que você já fez, né? Que tipo de investimento, que decisões você tomou, sabe? Porque aí o cara se sente confiante de que está entrando com alguém que tem a experiência para fazer esse perfil de investimento. Eu cheguei a fazer um estudo recentemente dos bancos, lucro dos bancos, que a gente fala, nossa, cresceu, bate recorde todo ano. Quando eu coloco em dólar, todos diminuíram. Só o Itaú que subiu um pouquinho ainda. Que é feito um baita trabalho. E fala, banco dá lucro, mas se colocar em dólar, Bradesco diminuiu, Santander diminuiu, Banco do Brasil diminuiu, quase empatou o Banco do Brasil. Mas do Itaú, que faz o baita trabalho, subiu só um pouco. Ou seja, praticamente só repôs o dólar quase. Olha que bizarro isso. A dificuldade que a gente ganhar tem em dólar é muito difícil. No longo prazo, em dólar aqui, é muito difícil. Difícil bater. E isso porque que hoje a gente vê, né, os gringos mais fora do mercado imobiliário e a gente vê o mercado imobiliário dominado hoje pela pessoa física, pelas pessoas físicas, né? E aí a gente vê hoje, finalmente, né, hoje eu digo nos últimos 2 anos, 3 anos, a entrada de cada vez mais novos investidores, tá? Que não só o aumento da pessoa física, aí estão falando em quase 2,7 milhões de pessoas, não só esse crescimento, mas estamos falando de investidores institucionais entrando, as fundações, os fundos de pensão, né, os fundos multimercados, os family offices, os wealth management, né, um outro perfil de investidor cada vez mais vindo para o mercado imobiliário. Importante isso. E por isso que a gente fala que tem muito para se desenvolver ainda, né? Avançamos muito, mas estamos no começo de uma virada de chave. Muita coisa ainda. Muita coisa. E agora falando dos fundos aqui, vamos entrar primeiro no PVBI 11, porque eu tava vendo o preço, tá muito em conta, né? Você tava vendo o preço, o PVBI 11, tá baratinho, R$ 92, 92 para 93, bateu 89 recentemente. Isso. Tá com 0,89 de PVP. do PVP. Ó, variação em 12 meses negativo. Vamos falar um pouco sobre esse fundo aqui. Ele é um fundo de laje corporativa. Se quiser falar um pouco mais, qual que é a tese do fundo, o que vocês buscam? Já é o principal fundo, a indústria de laje corporativa. Isso, né? Mas é um fundo que nasceu com um conceito muito de simplicidade. Tá? Dentro dessa proposta que eu falei, nós temos que ajustar o perfil do ativo com o passivo. Tá? Então, você fala, eu quero fazer um fundo de escritórios, tá? Mas eu quero fazer o que você vai gerar no seu fundo de escritório? Muito simples. Eu quero ter, né, brincando ali com as aulas de MBA de Real Estate, quando você tem a primeira aula, o que é importante no mercado imobiliário? São 3 coisas, né? Localização. Então, essas são as 3 principais coisas, as 3 coisas mais importantes, né? Então, quando eu quero montar um fundo de office, o que eu quero olhar? Localização, tá? São as 3 primeiras. Depois disso, eu queria muito claramente um fundo que tivesse imóveis prime, tá? Ou já fossem prime, ou já tivessem condições de serem ajustados, tá? De serem trabalhados
no caminho de ser prime. Tá? Então, qualidade, né? Localização, qualidade. E outra coisa que sempre me causou trauma no mercado imobiliário era essa questão das lajes ou da governança em si. Tá? Então, você precisa ter governança no empreendimento. Para quê? Para que, se você quiser fazer essas melhorias que eu falei, trocar um elevador, trocar uma fachada, fazer uma reforma na recepção, controlar o valor do aluguel, tá? Não virar, poxa, cada um faz o seu, competição no próprio prédio. Tá? Então, esses 3 fatores são fundamentais. Tá? São aqueles um tripé que a gente não abre mão. Né? A partir dali, poxa, então vamos quebrar o que é cada um deles. E quando a gente olha, fala, poxa, esse fundo ele veio ao mercado em 2020. Julho de 2020 foi o IPO, a oferta inicial dele. Se a gente for contextualizar, julho de 2020 estávamos em pandemia, todo mundo em casa. Logo no começo. Né? Qual que foi a primeira reação pós-pandemia com todo mundo em casa? É o fim dos escritórios. Né? Poxa, tá super bacana a minha vida, eu estou fazendo Teams, estou fazendo Zoom, devolve o escritório, aceita, corta custo, né? Poxa, não tem pressão, não tem nada. E nisso a gente fala, pô, vou abrir um fundo de escritórios. Quem que era o coordenador líder ali, o principal captador? Aquela mesma instituição financeira de 2 letras que o controlador pregava o fim dos escritórios. Que ele falava, olha, vamos sair da Faria Lima, nós vamos mudar para o interior de São Paulo. E você fala, como assim? Né? Mas você vai captar 800 milhões para mim? Né? E a nossa, então, nesse momento, um ambiente totalmente hostil, a gente fala, cara, a gente tem que ser muito fiel à estratégia que está sendo proposta. Localização, qualidade e governança. Só que para esse momento, o que é a localização? A localização tem que ser, a situação do mercado de escritórios de São Paulo nos força a, nesse primeiro momento, olhar só para as principais regiões, para a principal região de São Paulo, que é o Itaim / Faria Lima. Né? Então, nós não queremos sair. É um fundo que tem como mandato investir nas principais regiões, tá? A critério do gestor, mas, naquele momento, e ainda hoje, quais são essas regiões, ou qual é essa região? Itaim Faria Lima. Por isso que nós estamos aí com mais de 70% do nosso portfólio na região, na Faria Lima. Tá? Não tem segredo, não foi sorte, não foi aconteceu, foi uma estratégia simples e clara. E é por isso que o fundo de lá para cá, então ele conseguiu fazer o IPO em julho de 2020, conseguiu, diante de todo esse cenário, captar 800 não, a gente exerceu o lote suplementar, captou 960 milhões de reais em julho de 2020, tá? E de lá para cá estamos batendo quase 3 bi. Né? Ou seja, num momento que o mercado de lajes foi duramente castigado, penalizado, criticado, né? Contestado, e a gente sai, então, do 0 para 3 bi com um perfil muito simples, com uma característica muito simples. Qualidade. Foram bem arrojados, né? Porque, se a gente lembrar, julho de 2020, a gente não sabia, tinha uma briga ainda de vacina aqui, vacina ali, não sabia se teria que usar máscara para sempre, não sabia quando que isso ia ser resolvido. Era uma incógnita geral. Hoje parece fácil. Fala, nossa, foi um prazo ali que passou, ia recuperar, tal, mas... A nossa preocupação, quando a gente foi para o IPO, tá, a gente tinha muito claro, assim, em 2019, o mercado de fundos estava bom e o mercado de lajes estava recuperando. Tá? Tava dando assim, poxa, a gente vinha apanhando desde 2015, 16, ali segundo o governo Dilma, a gente vinha, num cenário econômico, a gente vinha apanhando e o mercado de lajes apanhando muito. 2019 a gente teve um início de recuperação, tá? E a indústria de fundos super pujante, crescendo bastante. Os fundos imobiliários estavam emitindo, estavam captando em 18, 19, começo de 20. Então, quando a gente conceitua a estratégia, o PVBI, a estratégia dele, foi nesse momento, final de 19 começo de 20. O IPO desse fundo estava marcado para março de 2020. Caramba, ia ser bem tá? furacão, mais ainda. Assim, poxa, e pior, eu tinha negociado os prédios iniciais, ou
investimento inicial, que era, o Carter vai lembrar, o FVBI. Né? O FVBI mudava de um fundo de gestão passiva para vender o ativo para o PVBI, então que tornaria-se um fundo de gestão ativa. Tá? E, por mais que a gestão do FVBI, né, fosse nossa, o fundo era controlado por alguns cotistas, ativistas, que falavam, não, esse fundo tem que ser liquidado. Nós negociamos o valor da compra e falamos, não, poxa, nós só precisamos captar agora em março de 2020, o mercado está bom, nós vamos captar tranquilo, dinheiro no bolso e tudo, né? Vamos para o próximo. Nisso vem a pandemia, não tem ambiente, a gente tem o famoso 20 de março lá, que teve 2 circuit breakers na bolsa, né? Enfim, não tinha ambiente nenhum. A gente fala, cara, e agora? E o que eu negociei? E aí a compra do FVBI, né? A gente volta, bate nos cotistas, fala, chão, deu ruim aqui para todo mundo, não é sacanagem minha, não sou eu. Ele fala, tá bom, eu te dou, sei lá, acho que foram 4 meses a mais. Entendi. Tá? Para tentar, vamos ver se o mercado muda. Se não mudar, a gente termina essa negociação e quando voltar a gente negocia de novo. Eu também não vou ficar com esse ativo preso contigo para o resto da vida. E aí, um pouco nesse cenário que a gente vai para o IPO, a gente vai para a tentativa do IPO em julho de 20. Fala, bom, já que eu não tenho opção mesmo, tá? Eu não tenho... Eu praticamente não tinha o que perder. Né? O mercado estava assim, não tinha como captar, não tinha nada. Então eu vou para o IPO em julho de 2020. E a nossa preocupação era que a gente precisava no mínimo de 500 milhões para botar o fundo de pé. Entendi. Então a nossa preocupação nunca foi, eu vou captar os 800, eu vou exercer o lote suplementar. Era o mínimo ali. Poxa, eu vou fazer o mínimo. Eu boto os 3 maiores bancos, os 3 maiores distribuidores para fazer esse consórcio, falando, cara, são 170 milhões de cada um. 170 milhões em condições normais é nada para um Itaú, para um Safra, para uma XP, cara. Cada um deles, né? Você fala, não é possível que não vai conseguir. E a preocupação sempre era, pô, e se eu não atingir o mínimo? E se eu não atingir o mínimo? Não dá para saber. Então foi uma aventura. Foram alguns cabelos aqui, não é à toa aqui. Nós estamos aqui. Imagino. Foram alguns cabelos. Imagino, não deve ter sido fácil. Ainda no PVBI 11, o quanto que é importante o PVP de um fundo de large corporate? Quanto que você olha para isso que está ali? Está com 0,89? Deixa eu ver quanto que está ali. 0,89. Quanto que isso é importante ou para vocês acaba nem sendo... É muito subjetivo isso, porque é o seguinte, poxa, a gente estava até 3 meses atrás, até o começo do ano, mas vamos usar o começo do ano, a gente estava a 1, Isso. tá? A gente foi para ofertas, né? A gente fez 2 ofertas grandes do PVBI, uma em dezembro, né? Que a gente captou 540 milhões só com institucional, e uma em fevereiro, que a gente captou os 800 milhões só com varejo. Tá? E quando a gente anuncia as ofertas, nos 2 casos a gente tinha prêmio, tinha desconto, na verdade. Tá? Então a gente estava 100, 101, 105 do PV, 105 do PVP. E aí você vai me dizer, por quê? Porque a gente tem um portfólio de qualidade, bons inquilinos, prédio na Faria Lima. Né? Bom, de lá para cá, nesses 90 dias... volatilidade, né, instabilidade, política, juros. Né? Juros futuro. Você vai me falar que os prédios que eu tenho na Faria Lima perderam 11, 12, 15% do valor nesses últimos 90 dias em função disso? Putz, eu não consigo acreditar. Tá? Até, eu vou falar mais, o fundo está em processo de reavaliação. Vai ser anunciado no final do mês de julho, se eu não me engano. Opa, então... O novo o VP. É o VP, né? né? Cara, e como que é feito esse novo VP? Um especialista, uma das grandes consultorias, tipo o CBRE, vem, avalia teu portfólio e fala, esse prédio aqui está valendo 5, 10, 15% a mais do que no passado. Eu não tenho dúvidas de que a gente terá algum aumento. Né? O que tem acontecido na Faria Lima, todo dia, aí, os aluguéis subindo, as transações subindo. Seria mesmo com a curva futura aumentando, não dá para Banco investindo, corretor. Exato, tudo. não dá para não falar que ele não vai aumentar.
Então, assim, é importante, é uma referência, mas, poxa, então a gente perdeu 15% do valor nos últimos 90 dias por causa da instabilidade política e econômica? Não. Né? Então é mais uma referência ali do que qualquer outra coisa. Eu, particularmente, não levo muito a sério, assim, sabe? A gente está sempre olhando para fazer o nosso trabalho. Em alguns momentos assim, a gente, no passado, se a gente for olhar em 2022 e 2023, a gente fez transações privadas com esse desconto. Ou, melhor, acabei de fazer uma captação, né? Então a gente anunciou agora em maio, abril, maio. O LVBI? Oi? O LVBI? Não, no PVBI. No PVBI. Eu comprei um ativo que é o edifício Cidade Jardim, na Cidade Jardim com Faria Lima quase, tá? Onde o vendedor, a família vendedora, falou para mim, Abud, eu estou vendendo para vocês, tá? Muito legal você me pagar em dinheiro, mas eu não quero receber em dinheiro, eu quero receber em cotas do PVBI. Caramba. Por quê? Poxa, eu gosto do meu prédio, gosto da minha tese, gosto do meu conceito, estou com risco concentrado, tá? Se eu vendo para vocês e fico com cota do PVBI, tudo aquilo que eu gosto continua valendo, porque é um fundo que só tem prédio na Faria Lima, só tem potencial na cabeça dele e na minha. Tem potencial de valorização. Ele falou, eu continuo capturando esse potencial de valorização, diluo o risco em termos de propriedade, tá? Tiro aqui a parte operacional, eu não quero mais, a minha família não quer mais ficar batendo aqui nos grandes inquilinos para negociar aluguel. Tá? Eu posso fazer o meu planejamento tributário aqui, tá? Se vai, isso aqui está numa SPE da família aqui, em algum momento vai ser tributado esse dividendo, vai deixar de ser isento. Eu recebo, distribuo as cotas na família já livre de imposto, né? Poxa, uma série de vantagens. Eu recebo, eu prefiro, não é que eu aceito, eu prefiro receber em cotas. Maravilha. Então, eu tenho que fazer uma captação para gerar as cotas para pagar ele. Foi nesse ambiente, 0,9. Tá? E quando começa a acontecer isso, se não é um investidor profissional, ele vai falar, opa, peraí, mas o fundo caiu 11%. Isso foi dos 500 lá. Não. Essa última agora foram 200 milhões. 200 milhões que foram feitos. Essa oferta foi feita só para gerar a cota, porque fundo não pode ter cota em tesouraria, você não pode ter... Né? Então, para eu fazer essa permuta, esse pagamento em cotas, eu tinha que gerar as cotas. Então, eu tive que abrir a oferta, gerei as cotas, cheguei lá, ele integraliza o ativo, eu pago para ele com as cotas que eu gerei. Né? E foi nesse ambiente, 0,9, 0,8, 89. Né? O cara, sendo um investidor profissional, ele saiu, os outros prédios caíram 10%, 11%? Não. O teu caiu? Não. A gente continua recebendo aluguel? Continua. Os aluguéis estão subindo? Estão. Só o yield que subiu. Exato. Ele falou, então, mas cara... é legal essa história, porque antigamente lá no começo, fundos imobiliários de tijolo tinham aquela fama do desova de imóveis, né? Esse daí é o contrário. É o contrário, né? É recebimento em cota. Né? O cara olhou, falou, porra, eu troco, né? Esse ativo Prime que eu tenho, e é um prédio assim, poxa, eu falo para ele, eu sempre fui muito fã desse ativo, porque, poxa, é um edifício boutique corporativo, né? Então, porra, você tá ali na esquina, não era, isso eu lembro. E conversando com ele, né? Nós já estamos um pouco mais velhos no mercado. Ali era uma casa que era uma agência do finado Banco Cacique. Né? Era uma casa amarela, assim. Cacique. O Banco Cacique, né? Que ele comprou, transformou naquele prédio. Não era uma localização óbvia para fazer um prédio daqueles. Né? Ele tomou risco, fez, ficou um baita prédio fantástico, AAA. Os aluguéis lá estão batendo R$300. Nós estamos renegociando tudo a R$300. É 300. R$300, né? E só... Oi? Ouvi isso do Credi lá, aquele... Também. HGPO também. Tá verdade. Negociando a 300 já o aluguel. O HGPO tá até mais, né? Chegou a 350, 360. Não, a cota, mas o aluguel lá... Não, o aluguel. Ele falou que tá pegando. Acho que depois tem um relatório dele ele falando que chegou a pegar 350. Você olha o preço do ativo, tá, porra. Tá interessante. Não, o PVBI 11 é uma das 5 maiores posições da minha carteira de fundos imobiliários. Então, você tem? Nessa ele se torna o maior fundo de laje, né? O maior fundo de office, um pouco do reconhecimento, né?
Foram 2 transações já feitas assim, tá? Com pagamento em cotas. A outra é mais simples de descrever porque não tinha discrepância, né? Essa que a gente fez agora, e terminou agora, tá? Então nós estamos em julho, acho que terminou no final de maio essa captação. Ela é mais emblemática porque já tinha essa diferença do PVP. Mas a gente fez uma outra em dezembro, com a captação de dezembro, a mesma coisa, uma família proprietária de um imóvel na frente do nosso FL 4440, o edifício Veracruz, que ela fala, não, faz o favor para mim, me paga em cotas, porque eu não quero. Dinheiro na mão, sabe que... Então eu recebo em cotas, estou lá recebendo meu aluguelzinho, todo meu aluguelzinho não, mas eu estou recebendo minha grana todo mês e, poxa, continuo ali surfando a valorização dos prédios na Faria Lima. Então se o Gui tem PVBI 11, você não pode resgatar, senão... Não, foi eu que fiz essa o fundo operação. cai. Não, o fundo cai. Não, o fundo cai. Que ele sair, acaba a liquidez, o fundo. Esse é um outro... Tá em 5 milhões. Nós estamos com 165 mil cotistas. Hoje a dificuldade é justamente o contrário. Pode sacar à vontade, seus milhões. Está tradando 7 milhões, 8 milhões por dia, né? Está com 6,4. Ó, o DTV ali é antigo esse, hein? Tá isso, em 5. Essa acho que é antiga, né? Isso. 2,6, né? Antigo, então a gente fez esses 200 ali de captação. Maravilha. Muito bom. Agora vamos falar do LVBI 11, um setor de logística. Tem muita diferença você tocar um fundo de PVBI, um fundo de laje e outro de logística, ou no final das contas é parecido? Cara, tem bastante diferença, mas a essência tem que ser a mesma. Tá? Então, o que a gente olha no LVBI é o mesmo racional do PVBI, só que aplicado ao setor logístico. Certo. O que eu quero ter? Localização. Localização. Fora isso, qualidade, governança, né? A única diferença nisso tudo é o que é a localização do logística quando comparado com o PVBI, né? Então, poxa, quais são as Faria Limas do setor logístico, né? Que geram algum tipo de atratividade no seu empreendimento, geram algum tipo de atratividade para o seu inquilino, o porquê que eles querem estar lá. Certo. Né? Então, a gente tem claro no LVBI uma estratégia de portfólio. Olha, poxa, do todo, quais são os principais mercados do Brasil? Tá? E aqui, diferente do PVBI, que sempre ele está condicionado, ele está estruturado e viabilizado para ter investimentos apenas em São Paulo, nas diversas regiões, o LVBI ele olha um pouco mais para o Brasil. Sabe por quê? Porque tem grandes centros logísticos Brasil afora. Eu não preciso ficar limitado só a São Paulo, porque tem outros centros logísticos. Mas qual é o racional? Cara, eu tenho que ter, né, uma exposição, eu tenho que ter parte do meu portfólio, né, nos principais mercados. Quais são os principais mercados? São Paulo tem raio 30, raio 60, raio 120. Tá? Assim que se delimita um pouco o mercado de logística de São Paulo. Certo. Raio 30 é em relação ao centro de São Paulo. Ao centro de São Paulo. Tá? Que é, poxa, a nossa periferia aqui, raio 30. É a logística final ali. Tá? É o que vale mais. É o que vale mais. É o aluguel mais caro, tem uma demanda boa. Né? Então, eu quero ter parte do meu portfólio em raio 30, parte do meu portfólio no raio 60 e eu considero ter alguma coisa no raio 120. Mas aí eu tenho que analisar o porquê. Tá? Qual a diferença no raio 120 de um mercado como de Campinas versus um de Extrema? Tá? Porque os dois são... Tá? Quando você vai 120 quilômetros da cidade de São Paulo, o arco é bastante grande. Sim. Né? Qual que é a diferença de estar em Campinas ou em Extrema? Tá? Então, poxa, por que a gente está em Extrema e não está em Campinas? Tá? E são várias as respostas e, no final de tudo, elas se limitam ao mesmo racional do PVBI, dificuldade de reposição. Por que a Faria Lima tem mais valor? É difícil de repor, fazer novos empreendimentos na Faria Lima. Escassez. Né? Escassez de oferta, principalmente futura. Né? Qual que é a diferença de Extrema para Campinas? O mesmo racional. O mercado de Extrema se desenvolveu bastante, só que é uma região extremamente montanhosa. É difícil você achar platô. É custoso você criar um platô ali em Extrema. Tá? Pô, você tem que fazer desmonte de rocha, é caro pra caramba. Né? Campinas,
poxa, é um tapetão. Eu morei 2 anos em Campinas. Então, é um tapetão. Você pega São Paulo, região de tudo, Viracopos ali, poxa, é um tapetão. Todo mundo tem 1 milhão de metros quadrados lá. Tá? Então, poxa, Entendi. se eu chegasse amanhã, sou uma Mercado Livre, e por alguma determinação logística eu tenho que estar naquela região e falar, poxa, pessoal, eu preciso de um CD de 150 mil metros, eu faço um leilão contrário. Tá? Pô, quem me oferece o melhor galpão pelo menor preço? Tá fácil. Tá? Porque está todo mundo lá com um projeto aprovado, 1 milhão de metros quadrados. Então, qual que acaba sendo o diferencial? É um racional muito similar ao que a gente vê, guardadas as devidas proporções, na região da Chucre e Zaidan. É uma baita região, né? Campinas é uma baita região, tem todo o seu racional logístico, o maior aeroporto de cargas, né? Super perto e tal. Mas tem muita disponibilidade de terreno. Se você me falar antes, qual? Extremo Campinas, eu ia cravar Campinas aqui. Então, é a primeira... Campinas movimentar, Campinas domina em São Paulo, PIBA. Então, aí entra as outras coisas, né? A questão tributária, que foi bastante importante para o desenvolvimento de Extrema, né? A distância, né? A equidistância extrema, você está mais próximo dos 3 principais mercados consumidores de São Paulo, né? Você está entre São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Você tem fácil acesso para o Rio ali também. Então, acaba sendo mais fácil. Então, quando você olha, né, a região de Extrema, por que se desenvolveu tanto? Por que a gente foi para lá e não foi para Campinas? Entendi. Todos esses racionais, tá? Que, no final de tudo, no cenário macro, equivale um pouco ao racional do PVBI também, mais aplicado ao setor logístico. Show. E vale o mesmo racional de que esses imóveis não se desvalorizaram 10%, 15%, né? Zero. Né? Então, pelo contrário. E aqui, assim, mais do que no PVBI, aqui a tese foi testada várias vezes, tá? Porque a gente teve vacância no empreendimento de Extrema, né? Muitas vezes, assim, a gente chegou a ganhar dinheiro com a vacância. Por quê? O cara, quando vai embora, fala, eu estou saindo aqui, eu vou desocupar. Ele tem que te dar um aviso prévio, que ele continua pagando aluguel, e ele paga uma multa rescisória, tá? 6, 12 aluguéis para ir embora, como multa por quebra do contrato. Você recebe a multa ali, qual que é a sua primeira reação? Eu vou homogeneizar aqui a distribuição, né, o rendimento do fundo, não vou gerar um pico, e eu tenho tempo para trabalhar na locação, tá? Então, quando o ativo é bom, os seus fundamentos estão preservados de localização e qualidade, né, o que acontece? A gente acabou repondo os inquilinos antes mesmo, ainda durante o período de multa. Então, eu recebi uma multa de 6, 12 meses e eu repus o fluxo de caixa em 6. Eu ganhei 6 meses de aluguel de multa, que isso reverte para o cotista. Tá? Então, quando você coloca à prova essa tese, você fala, realmente dá certo. Né? E foi mais de uma vez. Tem um ativo importantíssimo que a gente tem, que é grande, ele é representativo, que é o ativo de Araucária. Araucária é na região metropolitana de Curitiba. Tá? Então, foi um ativo que a gente preservou. Aí, olhando, então, né? Então, eu falei da estratégia raio 30, raio 60, raio 120 e resto do Brasil. Tá? Então, a gente tem um percentual do nosso portfólio para resto do Brasil. O que é resto do Brasil? Outras cidades, outros centros consumidores de suma importância. Quando a gente analisou Curitiba, a gente falou, tem um baita diferencial aqui. Curitiba é uma região que não é tão explorada. Se a gente tiver um bom ativo lá, a gente vai ter uma boa estabilidade de fluxo de caixa. Compramos um ativo super prime, super bem construído, que estava alugado para a DHL. A DHL é uma das maiores operadoras logísticas, contrato de longo prazo, com multa, com aviso prévio, tudo mais. Chega num determinado momento, a DHL faz um rearranjo operacional e fala, eu não quero mais o CD de Araucária, eu vou devolver. Você fala, ai caramba, e agora, né? O que eu vou fazer com esse ativo? É um ativo grande, eram 45 mil metros de armazenagem lá. Né? Você fala, agora nós vamos testar de novo a qualidade do nosso portfólio. Em 60 dias, a gente tinha já alugado para Magalu. Caramba. A gente ainda teve que sentar na mesa com a DHL e a Magalu e falar, pessoal, calma. Vamos organizar que vai dar... Todo mundo se ajeita se a gente organizar. Ô, DHL, quando que você consegue sair? Poxa, eu consigo sair em X dias. Ô, Magalu, quando que você precisa entrar? Então, a gente foi fazendo um processo de saída com posterior entrada da Magalu. Né? Então, é um pouco desse racional. Né? Localização e qualidade são fundamentais. Maravilha. É um fundo que já está batendo 2 bi.
Isso, um patrimonial. fundo que vai para 2 bi, sempre nessas características também. Tem um bom... Aqui, assim, então no PVBI a gente é o maior fundo de lajes, o LVBI está entre os 5 maiores, né? Então, assim... Crescendo. Estamos crescendo. Aquilo, a gente quer ter porte para que a gente consiga estar numa posição de destaque, né? Que você esteja bem cotado, não só com os cotistas, mas com os distribuidores, enfim, com o mercado, né? Perfeito. Agora vamos dos outros gigantes, falando de crédito. Agora para o CVBI 11, e aí é totalmente diferente a gestão. Aí a gestão ela é um pouco diferente, tá? Qual que é o racional que a gente traz aqui para esse fundo de crédito, né? Gestão aqui do Vitor Martins, um cara que tem, mais de 20 anos de experiência nesse setor de crédito, participou do desenvolvimento do setor de crédito. Mas aí, o DNA VBI, com a visão do Vitor, a gente tem que olhar aqui e pensar o seguinte, é um fundo de crédito, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando dinheiro, né, para o mercado, né? Qual que é o lastro? Um lastro, um ativo imobiliário. Tá? Então, no final de tudo, aqui a gente guarda um pouco do DNA, desse DNA tijolo da VBI, tá? A gente leva isso aqui para a estruturação do crédito. Entendi. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, toda a nossa carteira aqui, né? Nós estamos com 1,1 bilhão no fundo, toda a nossa carteira se manteve ao longo dos últimos, desde a pandemia ou mesmo desde a criação, extremamente saudável. A gente teve baixíssimos casos de default, de não pagamento. Por quê? Porque a gente não vai olhar só uma operação de crédito e falar, poxa, não, 14%, 15%, 18% tá bom. Né? Qual que é a diferença do high yield pro high grade? Né? A diferença é o seguinte, o high yield não deveria chamar high yield, ele deveria chamar high risk. Né? Então, aqui, o que você está fazendo? Você está concedendo crédito com lastro num ativo imobiliário? Vamos olhar o valor desse lastro. Quanto que eu consigo dar de dinheiro? Então, acaba sendo muito bem elaborada, muito bem estruturada a operação do crédito em si. Tá? Poxa, eu vou fazer com base num valor de venda forçada, que é venda forçada. Eu não vou esperar inflar essa avaliação para falar, poxa, aí o tomador do crédito vem e fala, eu tenho essa operação aqui, eu tenho esse ativo, eu quero 100 milhões. Não, meu amigo, o caminho é o inverso. Você me fala qual ativo que eu te falo quanto que eu consigo te dar. Tá? Por quê? Esses 100 milhões, ou o número hipotético que seja que você está falando, precisa ser verificado por mim. Tá? Preciso, na hora que a coisa aperta, eu preciso ver se eu consigo levantar isso aí. Tá? Porque senão fica muito fácil. Verdade. E então a gente faz uma estruturação, grande parte, né, da carteira, eu diria 70% da carteira foi originada em casa, foi estruturada em casa. Tá? Então, é uma carteira que tem uma componente defensiva muito forte. Tá? Então, baixo valor sobre o valor emprestado, né, o famoso loan to value. Tá? Ativos bons, ativos aqueles que você fala, esse ativo, se eu precisar ficar com ele, eu gosto, eu fico com ele sem nenhum problema. Tá? Eu acho que esse ativo tem força. E com isso, a gente consegue gerar um resultado bem legal. Tá? Um fundo que ele está aí, oscilando aí entre 300 a 400 basis points acima do benchmark, né? Então, depende do momento. Então, a gente gera um retorno bem interessante, um yield, né, bem interessante para o cotista e sem grandes soluços ali em termos do estresse do mês a mês, do recebimento do crédito ali da dívida. Né? Eu concordo bastante, Abud. Até um recado para CVM, Ambima, tire esse negócio de high yield, porque se a gente está falando a todo tempo, olha, cuidado para não escolher ativo por retorno. Vai lá qual fundo imobiliário eu vou colocar, o que tem o maior retorno, o maior yield. E aí ele vê o high yield, ele vai tomar a decisão pelo yield. Muda para high risk. Porque aí você vai tomar a decisão a partir do risco. Olha, você vai correr um alto risco? Vou. Tá disposto? Tô. Então vamos embora. Então vai buscar mais ciente do risco. Então tem que mudar para high risk. Ó. CVM, Ambima, vamos trabalhar isso aí. Ó. High risk,
e high grade. É isso. Isso é importante. Premissa inicial é o risco. Depois vem o retorno. Isso. Não é retorno versus risco, é risco versus retorno. Exato. Não precisa ser, como chama, junk bond, né? Para não aloprar, mas que né? E até, assim, se a gente for pegar, tá? Em algumas operações, você pode ter um apetite maior a risco. Tá? Aquilo que eu falei no começo. Você tem que estar muito casado, o perfil, a sua estratégia de alocação com o perfil do seu investidor. Esse discurso tem que estar muito alinhado desde o começo. Então, quando a gente olha e fala, pô, mas o CVBI tem essa carteira ali super bem estruturada, super defensiva, pagando reloginho, maravilha, tá? Tem operação que eu conseguiria gerar um pouco mais de resultado, tomando um pouco mais de risco? Tem. Então, o que a gente fez? Criou um outro fundo. Tá? Então, não vou misturar, não vou de uma hora para outra começar a botar mais pimenta na carteira do CVBI, porque não foi isso que eu vendi. Certo. Tá? Então, batemos ali, passamos a régua no CVBI falando, poxa, as operações que eu estou vendo que tem uma maior potencial de retorno, mas que requer um pouco mais de risco, vou criar um outro fundo. Aí nessa foi criado o MVBI. Tá? O MVBI é um desses fundos chamado multi-estratégia que ele tem uma componente, uma característica inicial muito similar ao CVBI, mas em operações que lá na frente, depois de recebido todo o valor do seu crédito, você pode converter e participar do resultado final do projeto. Tá? Então, é um fundo que a gente chama de multi-estratégia, tá? mais parecido aí com o que tem se falado do hedge fund, porque eu estruturo a minha carteira de recebível muito similar ao CVBI, né? Pagando ali os seus CDI mais 3, que seja, só que lá no final eu converto. Então, eu tenho alguma componente adicional de geração de valor, que pode gerar mais 10, mais 100, 200 bases ali. Então, eu estou gerando no MVBI um CDI mais 5. Tomando isso aí, ó. Então eu tenho alguma regra de desproporcionalidade, alguma regra de conversibilidade, onde eu posso participar do resultado final do equity do projeto. Tá? E nessa, a gente montou esse fundo, o MVBI, hoje ele tem lá seus 300 milhões, é um fundo menor, porque a gente também acha que o high risk aí tem que ser feito com parcimônia, não adianta ter fundo de 2 bi de high risk que você vai fazer bobagem. Né? Então é um fundo que tem lá seus 300 milhões, está girando super bem, está pagando CDI mais 5. Né? Show de bola. E não misturaram-se as estratégias dentro da casa. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então você tem a plena tranquilidade ali, comprei o CVBI, ele é mais high grade. Eu estou afim de correr um pouco mais de risco, eu vou buscar um pouco mais. Poxa, vou no MVBI, que é na veia ali. Ele mesmo delimita o risco dele. Ele mesmo delimita ali, você já está previsto. Tá? É lógico que todo risco ali, quando a gente fala risco, não é inconsequente. Tá? É o risco tomado por uma casa de 18 anos de vivência no mercado imobiliário que acredita que no risco que está tomando possa gerar o resultado adicional e não gerar uma perda. Tá? Então, a gente tem que ter claro isso, que não é um risco inconsequente e desmedido. Né? É um risco onde a gente acredita no resultado adicional. Show de bola. E agora vamos falar do outro gigante, que é o RVBI 11. Qual que é a tese? Qual que é o foco desse fundo? Vou colocar lá. O RVBI, ele é um fundo muito... A gente vai ter que chamar, é do Ricardo, né? É o fundo do Ricardo Vieira. Ricardo Excelente trabalho que ele está fazendo. Poxa, já foi premiadíssimo aí. Ele ganhou, acho que era o Infomoney de 2022 como o melhor fundo do mercado. Tá? Legal, hein? E a história dele é muito legal, porque assim, é um fundo que ele nasce ali no começo de 2020, antes da pandemia, quando eu falei ali que o mercado estava pujante, eufórico ali, o mercado de captação. Ele falou, poxa, eu vou fazer o meu Fund of Funds. O que seria o meu Fund of Funds? A equipe que eu tenho dentro de casa ali, o Ricardo está fazendo a gestão dos ativos proprietários ali, vamos abrir para terceiros e falar, olha, nós vamos seguir a nossa estratégia aqui, tá? Nós temos nossa visão de alocação entre tijolo e papel, dentro do tijolo se é laje, se é escritório, se é varejo, se é shopping, se é residencial, enfim, nós já estamos fazendo isso aqui, eu tenho todo esse fluxo de informação dentro de casa e a turma que está ali, os marinheiros de primeira viagem, a turma que quer participar da onda dos fundos imobiliários, mas não sabe como, tem a oportunidade de investir num fundo da casa, né? Num fundo que o gestor vai tomar essa decisão por ele.
E com isso a gente vai ao mercado e capta 150 milhões de reais, que era o tamanho da oferta inicial, em fevereiro de 2020. Poxa, maravilha. O nosso racional é Um mês. capta pouco, aloca bem, gera resultado, porque assim, a demanda pode ser meio que, naquela visão daquele momento, a demanda pode ser meio que infinita. Se você fizer uma boa alocação, também não adianta captar 700, 800 milhões, porque você vai demorar, você vai ficar com dinheiro em caixa, e nessa época o CDI pagava 2%. Então você ter dinheiro em caixa prejudicava o seu carrego, né? Então faz 150, aloca, mostra que o resultado que você está gerando, vai para mais 150, aloca, assim vai. E a sua capacidade de captação pode ser bastante grande. Não contávamos com a pandemia de março. Um mês depois, né? O que acontece com o RVBI? Ele acaba tendo caixa, né, dinheiro, num momento super bom do mercado, onde, poxa, 20 de março de 2020, a gente teve 2 circuit breakers, né? Então, todo o mercado inteiro caiu. Todo o mercado de fundo imobiliário caiu, o RVBI recheado no caixa. Então, a gente tem tranquilidade para fazer a alocação no mercado lá embaixo. Tá? Então, esse é o ponto positivo. A gente gera um resultado ali, né, superior aos concorrentes de mercado, bem expressivo. Tá? E é isso que vai nos dar o prêmio, então, do InfoMoney de 2022. Né? Mas, por outro lado, é um fundo que fica pequeno, não tem mais ambiente para fazer novas captações. Então, a gente fica com um fundo de 150 milhões de reais, o que é pequeno. Aí vem a grande beleza do que hoje é o RVBI. Por quê? Depois de 2022, né, com a associação com o Pátria, que depois a gente pode falar em mais detalhe, mas uma das diretrizes nossa é falar, poxa, eu quero crescer nesse mercado, eu posso crescer via orgânica com novas emissões ou via inorgânica através de aquisições. E a gente faz 3 aquisições desde então. A gente compra fundo da Bari, que é um fundo de crédito, os fundos da Mori, né, que tinha crédito e tinha fundo de fundos, também tinha FOF, e alguns fundos da Blumacol, principalmente um fundo de fundo que eles tinham captado também, que era bastante expressivo. Né? Então, a gente acaba ficando praticamente com 4 fundos de fundos dentro de casa. E aí, ao final de... Nós também 24, ao final de 23, a gente fala, cara, não adianta. Fundo de fundos é uma coisa que volume importa. Quanto maior o fundo de fundo, melhor as operações que você consegue participar. Eu consigo ter um tamanho de cheque maior, eu consigo participar de operações mais seletas ali do mercado. Então a gente falou, pô, nós temos que fazer um trabalho aqui para unificar todos esses fundos. E aí é um trabalho hercúleo, né? Porque você precisa de aprovação de 25% de todos os fundos. Tá? E diferente de alguns fundos de tijolo, dos grandes fundos de tijolo, onde você ainda tem, por mais diluído que seja, você ainda tem um investidor de 2%, 3%, 4%, 5%. Né? O fundo de fundo é totalmente pulverizado. Então, assim, você tem que falar com 3 mil investidores por fundo. Né? Então, foi uma força-tarefa muito grande lá dentro da VBI e a gente finalmente consegue a união de todos os fundos. Então, hoje o RVBI é um fundo de mais de quase 1 bilhão de patrimônio líquido, está também entre os 4 maiores do setor, e aí isso nos dá, nos difere muito assim, na possibilidade de alocação da firma em operação. Olha, vou fazer essa operação, está aqui. Eu consigo colocar 50 milhões, que é 5% de um patrimônio, eu consigo buscar um resultado adicional. E nisso ele vem gerando resultado acima de resultado já faz tempo. Ali que ele passa entre os 2, 3 melhores fundos do setor já faz bastante tempo. Né? Bom demais. Só pancar. Lucão, você já tem algum fundo do VBI? Tem que ter. Vai ter hoje, ó. Vamos lá. Vamos de lajes corporativas? Eu tenho HG, eu acho. Isso aí não. Isso aí Tem que ser o PVBI 11. Isso aí não. Você é dono de escritórios da Faria Lima, pra você ir lá e começar a pegar os Faria Faria Limers e falar, cuida aí do prédio. Mas isso é muito legal, a gente recebe e-mail assim no nosso RI, lá, poxa, hoje eu passei lá, achei que o jardim tá meio... Esse sentimento de propriedade, assim, é muito legal. Ah, poxa, precisa dar um jeito ali no... É muito legal. Papel e de laje, de Uhum. tijolo. Não, bom demais. Não, ter dentro de tijolo, agora colocar laje aí. Isso. Certo, Gui?
Certo? Só pancada, hein? Só pancada. Falei, é muito conhecimento aqui. Abud, obrigado. É muito conhecimento, é muita idade. Né? Quando fala, passou por tudo. Você conhece muito o mercado, eu falei, não, eu tô velho mesmo. Imagina, Abud, muita 30 coisa. 30 anos fazendo isso não é nada, né? Muita coisa mesmo. Mas você passa bastante coisa. Fala com propriedade, com tranquilidade. Você participou, né? Não é que você estudou, você participou ali do desenvolvimento da indústria, né? Então você viu cada minuto desse aí, né? Então é muito cabelo. Se tivesse cabelo, era branco. Muito bom. Então, o pessoal que quer investir lá na VBI é via corretora, como se fosse comprar uma ação, você digita ali os códigos que a gente colocou. Para quem quiser acompanhar os relatórios, esse é o site, né? vbirealestate.com. Tem o Instagram também, né? Do VBI. Tem. A gente, assim, tá em todas as mídias sociais aí, porque como eu falei, a gente preza muito pela comunicação, tá? Certo. Pode ter divergência de estratégia, podem questionar aquilo que você está fazendo, mas nunca podem... A omissão não é uma possibilidade, tá? A gente vem, explica a estratégia, gosta, não gosta, acredita, não acredita, mas deixar aberto, subentendido, não é o nosso feitio. Foi assim que a gente nasceu com investidor estrangeiro, sempre prezando pela comunicação, e a gente traz até hoje no mercado de varejo. Não tem pergunta boba, tem pergunta não respondida. Né? Então, esse é o que... o dano que gera uma pergunta não respondida é infinitamente maior do que, né, uma discordância de estratégia. Verdade. Então, aqui, ó, o Instagram, para vocês seguirem, VBI Real Estate. A gente vai colocar também aqui debaixo na descrição desse podcast, aqui desse vídeo. E ali tem todas as informações, ó, tem encontro disponível, tudo que precisa saber para acompanhar de mais perto a gestora. Maravilha. É isso aí. Fechado, Gui? Maravilha. Abud, muito obrigado mais uma vez. Nunca falha na missão. É sempre um prazer falar contigo. Tá bom? Eu já convidei o Abud para dar aula aqui nas nossas pós-graduações, fazer uma imersão, vamos, conversar com os alunos, que tem muito conhecimento, a pessoa é sedenta. Ele vai virar professor. Já tá ali, ó, tá ali na GV, Já dando virou, Então, aula eu fui também. essa semana passada, me convidaram para dar uma aula mesmo. Isso é Era legal um curso demais. lá da GV que era justamente isso, um pouco de experiência prática, né? Trazendo para os alunos um pouco de experiência prática. Então, me convidaram lá, o gestor, o Alberto, falou, pô, vem falar um pouco aqui do que você já viveu, né? E aí foi muito legal. É esportista também? Então, puta, eu fui para Tóquio fazer maratona ano passado, olha que doideira. E o pessoal acha que tem algum tipo de relevância, né? No mínimo a disciplina de passar 3h30 correndo, né, cara? 30 horas no avião. 30 horas no avião, 3h30 correndo em Tóquio. Você fala, cara, que doido, né? Muito bom. É foco. É foco, é Pois importante. Abud, obrigado demais por ter aceitado o convite, ter compartilhado muito conhecimento aqui para nossa audiência. Tá em casa aqui, já veio aqui na Paulista, aqui na nossa escola, tá em casa. Agradeço a oportunidade, prazer estar aqui, né, bater esse papo aqui. Então, poxa, ficamos à disposição. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, os nossos canais. E estamos à disposição. Quando precisar, vamos precisar sim. Com certeza, os alunos vão querer, com toda certeza. Obrigado, Lucão, mais uma vez. Valeu, Fabião. Tô com medo do Rodrigão comprar nosso prédio, medo não. Aumentar o aluguel, é só aumentinho no aluguel. Vai fazer o retrofit. Só aumentinho no aluguel, mas tudo em casa, né? Tá em casa. Com aquela lojinha. Não, para os amigos a gente faz um... São 12 andares aqui, a gente tá com 3 já. Brecinha, tá aumentando. A Bud faz brecinha. A Bud faz brecinha, negocia. Localização é boa, localização a Paulista top, aqui e tal. Exatamente. Bom demais. Só agradecer a vocês que acompanharam mais um episódio, a gente se vê no próximo, até mais. Tchau, tchau.